Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Sim, novamente eu, professor Dalton. Essa aula é a continuação da anterior. Eu sei que você está assistindo essa aula no mesmo dia, assim espero. Pessoal, como eu falei para vocês na aula anterior, Getúlio Vargas vai ser colocado no poder pelos militares, né? Ele vai assumir para um governo provisório. Qual que era a ideia? Caiu a caneta. A ideia era que ele assumisse o poder até que fosse feita uma nova eleição. E nesse período ele vai se estender aí por alguns anos no poder. Só para você entender, anote no seu caderno. Era Vargas. Ela está dividida em 3 fases. Primeira fase, o governo provisório, né, de 30 a 34. Segunda fase, um governo constitucional, tá, de 34 a 37. Terceira fase, chamada de Estado Novo, de 37 a 45. Eu não preciso repetir, basta você voltar aí no vídeo. Vamos lá. Pegou seu caderno? Lembra, você tem que fazer anotações, você tem que enviar para mim. Eu acabei de pedir para você anotar. Se você não estava anotando, já está errado. Volta lá e anota. E procure um lugar confortável. Eu vou trocar de cadeira, essa cadeira não é confortável. Vamos lá para a nossa aula. Então, Getúlio Vargas, esse cara aqui, ó, vai ser vai ser colocado no poder para ser o presidente temporário. Obviamente, ele vai fazer uma série de mudanças durante esse período. Aqui, eu vou deixar alguns segundos nessa tela, deixa eu tirar aqui, para caso vocês queiram fazer anotações. Aqui a gente tem mais ou menos um cronograma do que acontece durante o governo provisório. A gente vai ter algumas mudanças, né, com relação ao que era a República Velha, mudança no Congresso, nomeação de interventores para os estados, o fim daquela Constituição que foi criada durante a República Velha, ela não serve, aquela Constituição era toda errada. E aí a gente vai ter aí quais são as características de governo, o que ele vai mudar, a Revolução Constitucionalista, a legislação que vai ser criada durante a Era Vargas, beleza? Conseguiu anotar aí? É só dar pausa e anotar e eu vou para a próxima tela. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter é esse estado de compromisso, onde você vai ter aí representante das velhas oligarquias, da burguesia industrial, os tenentes e tudo mais, pessoas que tinham interesse em mudar o país de fato. A gente não vai ter mais aquele governo baseado em São Paulo e Minas acabou. Aqui o Brasil começa a mudar de fato. Aqui a gente tem um período onde o povo vai começar a pensar, ainda não é democracia, vai começar a pensar, o Brasil ainda não é democrático nesse período. Uma coisa que a gente vai ter vai ser essa mudança nos governadores. Getúlio Vargas vai nomear interventores. O que seria um interventor? Imagina você que muitos governadores eram pessoas aliadas ao presidente anterior. Por isso, Getúlio Vargas vai trocar esses governadores, né? Vai colocar pessoas de sua confiança. Isso vai gerar um problemão, principalmente com São Paulo, que não aceitava ter perdido a eleição e muito menos que quem governasse não fosse uma pessoa, né, eleita pelo povo. Isso vai gerar um problema também. A gente vai ter aqui a criação de 2 ministérios muito importantes. Um vai ser o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Atualmente o Ministério do Trabalho não existe mais. E o outro vai ser o Ministério da Educação e Saúde. Por que isso? Getúlio Vargas vai ser o presidente responsável pela criação das leis trabalhistas. O Brasil vai ter leis trabalhistas, o Brasil vai ter uma legislação eleitoral, o Brasil vai ter todo um processo de mudança voltado para o trabalhador. Agora, não é pensando no rico, cafeicultor, agora é um presidente que vai pensar no pobre. Ah, professor, quer dizer que ele foi um presidente maravilhoso? Não. Assim como outros presidentes, Getúlio Vargas também tinha muitas falhas. Mas ele vai mudar a vida do pobre. Tanto que um dos apelidos que ele recebeu durante os seus governos foi pai dos pobres. Né? O cara tinha lá suas qualidades. Vamos lá. Primeiro problema, a questão da crise do café.
Como a gente sabe, comprar o café e tudo mais não ia gerar solução. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai destruir parte dessa produção que tem, né? Vai proibir aí durante um período que se plante mais café e vamos tentar manter o preço do café. Se eu tenho muito café no mercado, o preço cai. Se eu tiro o café do mercado, o preço sobe. Então vamos destruir parte dessa produção que a gente tem aqui, que o governo comprou, e vamos tentar manter o preço lá em cima. São Paulo não vai aceitar que Vargas fique no poder. E eles vão começar uma revolução, eles vão começar uma guerra civil dentro do Brasil. Essa guerra civil dentro do Brasil vai ser a Revolução Constitucionalista. Qual que era a ideia deles? Eles queriam que o Brasil tivesse uma eleição. Eles querem porque querem uma eleição e que seja feita uma nova Constituição. Getúlio Vargas, como representante do poder, ele vai organizar para que os paulistas não vençam essa revolução. Mas não era também do desejo dele totalmente que não houvesse uma nova eleição ou que não houvesse até então uma nova Constituição. A Revolução Constitucionalista, o nome é difícil, ela vai começar em 32, ela vai envolver boa parte da população de São Paulo, população de Minas, vai ser ali um conflito quase que direto. E uma característica aí, um easter egg, uma informação importante, o presidente Juscelino Kubitschek, que foi presidente do país, responsável pela construção de Brasília, ele lutou nessa guerra como médico, ele participou dessa guerra, dessa Revolução Constitucionalista. Então vamos lá, os paulistas queriam essas mudanças, queriam então que o governo mudasse a Constituição. E vai acontecer um detalhezinho muito importante aí, que vai fazer com que Getúlio Vargas perca um pouco essa influência dele, que vai ser a morte de 4 jovens que faziam parte desse movimento, né, de constituição, de uma nova constituição, de uma mudança democrática no país. Como eu falei para vocês, os paulistas eles foram vencidos, apesar deles terem, né, lutado e tudo mais, feito o que fizeram, eles não venceram a guerra. Aqui tem o nome dos 4 jovens que morreram nesse conflito, acabaram ganhando um destaque porque eles estavam lutando por uma causa nobre, que é nobre, uma nova Constituição. E em 1933 são convocadas eleições para uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, para que uma nova Constituição seja feita. Consequentemente, após fazer essa Constituição, teria que se ter uma nova eleição. Por isso que o governo de 30 a 34 é um governo provisório. A ideia é que Getúlio Vargas não ficasse no poder ad eterno. Ele ia ficar no poder até que fosse feita uma nova eleição. Aqui um pouquinho a respeito da Revolução Constitucionalista, jornal de época. Pode dar um pause, se quiser dar uma lida nas informações. Vamos lá. Aqui cartazes da época, né? Paulistas às armas. O MMDC, as siglas dos jovens que acabaram morrendo aí nesses conflitos, nesses embates, né? Bandeira de São Paulo, bandeira do Brasil. Essa bandeira aqui eu vou ficar devendo, porque eu não conheço de imediato, né? E aqui algumas imagens relativas aí ao conflito. Aí você fala, professor, trincheira no Brasil? A trincheira foi usada na Primeira Guerra Mundial, amigo. Então, era uma técnica de combate conhecida. Aqui os paulistas indo para a guerra, mais cartazes. E aqui mais 2 cartazes. Desta casa partiu o soldado da lei. Pessoas lutando para a mudança do país, para que o Brasil tenha uma nova Constituição. Ganharam? Não ganharam. Não a guerra, mas ganharam no propósito de se ter uma nova Constituição. Nisso eles foram vitoriosos. E aqui, em julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição. Próxima aula eu vou falar especificamente dessa nova Constituição e o que ela vai mudar na vida do povo brasileiro. Beleza? Espero que você tenha anotado, que você tenha gostado. Procure informações aí sobre a Revolução Constitucionalista. Assista mais videoaulas especificamente sobre ela. Vou pôr um texto para vocês darem uma lida. Vai lá, comenta lá na aula lá, né? No texto da aula, na parte de instruções lá, assim, o que é MMDC. E deixa a galera que não assistiu a aula ficar na dúvida. Beleza? Até a próxima.